O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa, deixa aqui teu joinha, tua curtida. Isso ajuda muito para a gente continuar levantando essa bandeira da fé. Se inscreve no canal também e olha nos comentários, deixa teu pedido de oração. E sabe o que é bonito? Dá uma olhada nos outros comentários também e reza pelos teus irmãos, porque a gente precisa um do outro, a gente é a igreja. E tem mais, temos um desafio especial para você hoje. Fica até o final do vídeo para descobrir qual é. Sabe, eu fico pensando nessa cena. Os discípulos ali, preocupados porque esqueceram de levar pão, só tinha um pão na barca. E Jesus começa a falar de fermento dos fariseus, de fermento de Herodes. E o que é que eles entendem? Nada. Ficam lá conversando entre si. Ah, ele está bravo porque a gente não trouxe pão. É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, porque eu me vejo tanto nisso. Quantas vezes a gente está preocupado com as coisas pequenas, com o que falta na nossa vida, com o pãozinho que não trouxemos, e Jesus está tentando nos ensinar algo muito maior. Jesus está querendo abrir nossos olhos para uma verdade que vai além do nosso estômago, que vai além das nossas necessidades imediatas. Olha só o que Jesus faz. Ele não fica com raiva. Ele pergunta com uma paciência que só Ele tem: vocês não lembram quando eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas? Sobraram 12 cestos? Não lembram quando reparti 7 pães para 4.000? Sobraram 7 cestos. Jesus está dizendo assim: gente, vocês viram o meu poder? Vocês viram que eu cuido de vocês? Por que ainda ficam tão preocupados com o pão? Mas sabe qual é a questão de fundo aqui? Jesus não estava falando de pão de trigo, daquele que a gente come no café da manhã. Ele estava falando do fermento, daquilo que corrompe por dentro, daquilo que parece pouco, mas que contamina tudo. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, aquele jeito de parecer religioso por fora, mas estar vazio por dentro. O fermento de Herodes era o apego ao poder, ao dinheiro, às coisas desse mundo. E aí Jesus olha para os discípulos, olha para a gente também e pergunta: vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? O coração de vocês está endurecido? Isso dói? Não dói? Porque é verdade. Quantas vezes a gente vê, mas não enxerga? Ouve, mas não escuta de verdade? Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus fala de coração endurecido, Ele está falando daquele coração que perdeu a capacidade de se admirar, de confiar, de acreditar. É como quando a gente passa por uma situação difícil e mesmo vendo Deus agir, mesmo vendo que Ele nos livrou antes, na próxima dificuldade a gente já esqueceu tudo e começa a desesperar de novo. Sabe aquela pessoa que Deus ajudou a conseguir um emprego quando tudo parecia impossível? Mas quando vem outra dificuldade ela esquece
e acha que Deus não vai ajudar de novo. Ou aquela que Deus curou de uma doença, mas quando vem outro problema de saúde já entra em desespero. É disso que Jesus está falando. A gente tem memória curta para as bênçãos de Deus. Mas olha que coisa bonita. Mesmo com toda essa dureza de coração, mesmo com toda essa falta de compreensão, Jesus não desiste dos discípulos. Ele continua ensinando, continua perguntando, continua tentando abrir os olhos deles. E é assim com você também. Jesus não desiste de você. Ele continua batendo na porta do teu coração, querendo te ensinar, querendo que você enxergue além das preocupações do dia a dia. O que Jesus quer te ensinar hoje é isso. Para de ficar tão preocupado com o pão que falta e lembra do pão que Ele já multiplicou na tua vida. Lembra das vezes que você achou que não ia dar certo e deu. Lembra das portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Lembra da cura que veio, do dinheiro que apareceu de onde você não esperava, do relacionamento que se consertou e mais. Jesus quer que você tome cuidado com o que contamina teu coração. Esse é o fermento perigoso. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida, é a hipocrisia, é fingir que está tudo bem quando por dentro você está vazio. É correr atrás das coisas desse mundo achando que é isso que vai te completar. É endurecer o coração e parar de confiar em Deus. Sabe o que endurece o coração? A mágoa, o rancor, a inveja, a ganância. Essas coisas vão entrando devagarinho como o fermento entra na massa e vão tomando conta de tudo. Você nem percebe, mas de repente seu coração já está duro, já não consegue mais perdoar, já não consegue mais confiar, já não consegue mais enxergar Deus agindo. Jesus está te chamando hoje para ter um coração macio, um coração que se deixa tocar, que se deixa transformar, um coração que lembra das maravilhas que Deus já fez e que acredita que Ele vai continuar fazendo. Porque olha, se Ele cuidou de 5.000 pessoas com 5 pães, se cuidou de 4.000 com 7 pães, Ele vai cuidar de você também. A pergunta que Jesus faz no final é forte. E vós ainda não compreendeis? Essa pergunta fica no ar, fica ecoando no nosso coração. Será que a gente já compreendeu? Será que a gente já entendeu que Jesus é tudo que a gente precisa? Que Ele é o pão verdadeiro, o pão que não acaba, o pão que alimenta não só o corpo, mas a alma? Hoje, Jesus te convida a abrir os olhos, a ver com os olhos da fé, a ouvir com os ouvidos do coração, a lembrar de tudo que Ele já fez por você e a confiar que Ele vai continuar fazendo. Não deixa teu coração endurecer, não deixa as preocupações desse mundo, as decepções, as dificuldades fazerem teu coração ficar duro como pedra. E toma cuidado com o fermento, com aquilo que parece pouco, mas que contamina tudo, com a falsidade, com a vaidade, com o apego às coisas que passam. Pede para Jesus limpar teu coração, tirar tudo que não é dele e encher teu coração de fé verdadeira. Porque no fim, não é sobre o pão que falta, é sobre confiar em quem multiplica o pão. É sobre ter um coração que enxerga, que ouve, que compreende. É sobre lembrar sempre que Deus é fiel e que Ele nunca te abandonou. Sabe o que eu percebo? A gente vive numa correria tão grande que esquece de olhar para trás e ver o que Deus já fez. É como se a gente tivesse amnésia espiritual. Acorda todo dia preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com a conta que vai vencer e esquece completamente que Deus já te tirou de situações piores. Você já parou para pensar nisso? Esse é o primeiro problema que Jesus está mostrando aqui. A gente esquece rápido demais. Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar pão 2 vezes. 2 vezes. Não foi uma vez só, não. E mesmo assim, quando faltou pão na barca, entraram em pânico. É exatamente isso que acontece com a gente.
Deus te deu aquele emprego quando você estava desempregado há meses. Deus curou teu filho quando os médicos já tinham desistido. Deus mandou aquele dinheiro que você nem sabia de onde ia vir para pagar aquela conta. Mas aí vem uma nova dificuldade, você esquece tudo. Age como se Deus nunca tivesse feito nada por você. Mas olha o que acontece quando a gente lembra. Quando a gente para e faz memória das bênçãos de Deus, o coração amolece de novo. A fé volta a crescer. A esperança se renova. Jesus não estava perguntando quantos cestos sobraram à toa. Ele estava ensinando os discípulos a fazer memória. Porque quando você lembra do que Deus já fez, você ganha força para enfrentar o que está vindo. E tem outra coisa. A gente fica tão preso nas coisas materiais que não enxerga o espiritual. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de pão de verdade, pão de trigo, aquele que você compra na padaria, e Jesus estava tentando ensinar sobre coisas muito mais profundas, sobre o que contamina a alma, sobre o que destrói a fé por dentro. Quantas vezes você já fez isso? Deus tentando falar uma coisa com você e você entendendo outra completamente diferente. Deus querendo te mostrar um caminho e você insistindo em outro. É como se a gente tivesse uma venda nos olhos espirituais. Vê tudo pelo lado material, pelo lado humano e não consegue enxergar o que Deus está fazendo no invisível. Você está passando por uma dificuldade financeira e só consegue pensar em dinheiro. Mas será que Deus não está querendo te ensinar a confiar nele? Você está vivendo um problema de relacionamento e só pensa em como a outra pessoa precisa mudar. Mas será que Deus não está querendo trabalhar algo em você primeiro? Mas Deus. Essas duas palavras mudam tudo. Mas Deus tem paciência com a gente. Mas Deus continua ensinando mesmo quando a gente é lento para aprender. Mas Deus não desiste de abrir nossos olhos. Ele continua perguntando, continua mostrando, continua revelando. E tem um terceiro problema aqui que é o mais perigoso de todos. É esse coração endurecido que Jesus menciona. Sabe quando o coração fica duro? Quando a gente passa por tanta decepção, tanta dor, tanto sofrimento que resolve se fechar. Não vou confiar mais em ninguém, não vou acreditar mais em nada, já sofri demais. E aí o coração vira pedra. Tem gente que teve o coração partido num relacionamento e decidiu nunca mais amar. Tem gente que foi traída por um amigo e decidiu nunca mais confiar. Tem gente que pediu tanto a Deus e achou que não foi atendida e decidiu parar de pedir, parar de acreditar. O coração vai endurecendo, endurecendo até que não sente mais nada. E quando o coração está duro, você pode ver milagre que você não acredita, pode ouvir a palavra que você não absorve, pode receber bênção que você não valoriza. É por isso que Jesus pergunta: vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Porque o problema não está nos olhos físicos nem nos ouvidos físicos. O problema está no coração endurecido. Mas Deus é especialista em amolecer coração de pedra. Deus é especialista em quebrar essa dureza toda e fazer brotar vida de novo onde só tinha sequidão. Ele fez isso com Faraó, tentou fazer com os fariseus, fez com Saulo no caminho de Damasco e Ele quer fazer com você. Deixa eu te contar uma história que recebi esses dias. É de uma mulher chamada Rosa Helena, lá de Campinas, interior de São Paulo. Ela me escreveu uma mensagem que mexeu muito comigo. A Rosa Helena tinha 52 anos quando me escreveu. Ela contou que passou 23 anos da vida dela sem falar com a irmã. 23 anos. Quase um quarto de século sem trocar uma palavra com a própria irmã. Tudo começou por causa de uma herança. O pai delas tinha morrido e deixou uma casa. A irmã da Rosa Helena queria vender e ela queria ficar com a casa porque tinha muitas lembranças da infância ali.
elas brigaram feio. Palavras duras foram ditas, palavras que cortam a alma, e daquele dia em diante viraram estranhas uma para outra. A Rosa Helena me contou que mesmo morando na mesma cidade, quando encontrava a irmã na rua, as duas desviavam o olhar. Faziam de conta que não tinham se visto. Nos aniversários dos sobrinhos, se uma ia, a outra não ia. No Natal, a família tinha que fazer 2 ceias separadas. Os filhos delas cresceram sem conhecer os primos direito. Era uma dor silenciosa que corroía por dentro, mas o orgulho era maior. Ela disse que tentou algumas vezes esquecer a mágoa, mas toda vez que lembrava das palavras que a irmã tinha dito, das acusações injustas, o coração dela endurecia de novo. Ela que me procure primeiro, pensava. Fui eu que sofri mais. Fui eu que fui mais ofendida. E os anos iam passando. Até que um dia, a Rosa Helena acordou com uma dor no peito muito forte. Foi para o hospital às pressas. Os médicos fizeram vários exames e descobriram que ela tinha tido um princípio de infarto. Passou 3 dias internada. E sabe o que mais a marcou? Nesses 3 dias ela ficou pensando, se eu tivesse morrido, teria ido para o céu com esse rancor todo no coração? Teria encontrado com Deus carregando esse peso? E pela primeira vez em 23 anos, ela sentiu medo. Não medo de morrer daquele jeito. Quando ela teve alta, pediu para a filha dela buscar o número do celular da irmã. A filha ficou sem entender nada, mas conseguiu. E a Rosa Helena, com a mão tremendo, digitou uma mensagem. Ela me disse que escreveu e apagou umas 10 vezes antes de ter coragem de mandar. A mensagem era simples. Estive no hospital, quase morri, e eu não quero morrer longe de você. Me perdoa por tudo que eu fiz. Eu te amo e sinto muito a sua falta. Ela esperou a resposta a noite inteira sem conseguir dormir. No dia seguinte de manhã, bateram na porta da casa dela. Era a irmã. Quando a Rosa Helena abriu a porta, as duas se olharam. Nem precisou falar nada. Se abraçaram ali mesmo na entrada e ficaram abraçadas sem saber por quanto tempo. Ela me disse que sentiu o coração dela, que estava duro, feito concreto por 23 anos, derreter naquela hora. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro do peito dela. Hoje, 3 anos depois, as duas são inseparáveis. Tomam café juntas toda semana. Os netos brincam juntos. A família voltou a se reunir. E a Rosa Helena terminou a mensagem me dizendo uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, eu perdi 23 anos por causa do meu orgulho. 23 anos que eu nunca vou ter de volta. Mas Deus me deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçar nem mais um dia. Você viu? Mas Deus deu uma segunda chance. Mas Deus usou até um susto de saúde para amolecer aquele coração. Mas Deus não desistiu dela mesmo quando ela tinha desistido do perdão. E eu te pergunto agora, quanto tempo você já perdeu com o coração endurecido? Quanto tempo você já passou sem perdoar, sem confiar, sem acreditar? Que bênçãos você já deixou passar porque seu coração estava fechado? Que milagres você não viu porque seus olhos espirituais estavam cegos? Jesus disse no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é um coração puro? Não é um coração que nunca pecou. É um coração que não guarda mágoa, que não acumula rancor, que não endurece. É um coração limpo, livre, solto. E esse coração consegue ver Deus agindo. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola do semeador. Ele fala de sementes que caem em terrenos diferentes, e uma das sementes cai no caminho, onde a terra está dura e nem consegue brotar. É isso. Quando teu coração está duro,
A palavra de Deus não consegue brotar em você. Você ouve, mas não absorve. Você vê, mas não compreende. O que Jesus está te oferecendo hoje é uma transformação completa. Ele quer tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. Um coração que sente de novo, que confia de novo, que acredita de novo. Ele quer curar tua memória espiritual para você lembrar de todas as vezes que Ele te socorreu. Ele quer abrir teus olhos para você enxergar além do material e ver o que Ele está fazendo no espiritual. Mas você precisa deixar, você precisa querer, porque Deus não força ninguém. Ele bate na porta, mas você é que tem que abrir. Ele oferece a cura, mas você é que tem que estender a mão para receber. Deixa eu te fazer algumas perguntas e quero que você seja sincero comigo, mas principalmente seja sincero com você mesmo. Que bênção de Deus você esqueceu? Pensa bem. Volta lá atrás, na tua história. Aquela vez que você não tinha jeito e Deus abriu um caminho, você ainda lembra com gratidão ou já esqueceu? Outra pergunta. O que está contaminando o teu coração agora? Qual é o fermento que entrou e está azedando tudo por dentro? É inveja de alguém? É mágoa de alguma situação? É ganância por coisas que você não tem? É ressentimento de algo que aconteceu? Você sabe o que é. Deus está mostrando para você agora mesmo. E a última pergunta, a mais importante. Você está disposto a deixar Deus amolecer teu coração? Você está disposto a perdoar aquela pessoa, a soltar aquela mágoa, a confiar de novo mesmo depois de ter sido decepcionado? Porque essa é a porta para você recomeçar. Olha, isso aqui não é para você guardar e pensar depois. Não é para você assistir, achar bonito e continuar do mesmo jeito. Deus está falando com você hoje porque chegou a hora da tua mudança. Chegou a hora de você parar de viver preso no passado, amargurado pelas decepções, endurecido pelas dores. Chegou a hora de você lembrar quem Deus é e o que Ele já fez por você. Tem uma profecia no livro do profeta Ezequiel que eu quero deixar com você hoje. Deus diz assim: eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso é uma promessa. Não é um talvez, não é um quem sabe, é uma certeza. Deus vai tirar esse coração duro e vai te dar um coração novo. Mas essa promessa tem um prazo de validade. É hoje. Enquanto você está ouvindo essa palavra, enquanto o teu coração está sendo tocado, enquanto o Espírito Santo está te cutucando por dentro, amanhã você pode esquecer, amanhã a dureza pode voltar, amanhã você pode arranjar uma desculpa para não mudar, por isso é agora. Você vai sair desse vídeo do mesmo jeito que entrou ou vai deixar Deus fazer algo novo em você? Vai continuar com esse coração de pedra ou vai pedir para Ele te dar um coração de carne? Vai continuar esquecendo as bênçãos ou vai começar a viver em gratidão? Vai continuar enxergando só o material ou vai abrir os olhos para o espiritual? A escolha é tua. Mas eu te digo uma coisa, Deus não jogou essa palavra na tua vida por acaso hoje. Ele sabia que você precisava ouvir isso. Ele sabia que teu coração precisava ser tocado. Ele sabia que você está num ponto da vida onde precisa tomar uma decisão. E a decisão é agora. Não amanhã, não depois, agora. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora, pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser no ônibus voltando para casa cansado, pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida, mas eu quero que você pare tudo agora. Feche os olhos se puder, coloque a mão no peito, respira fundo, porque Deus está aqui, Ele veio até você através dessa palavra. E o que vai acontecer agora não é por acaso.
Eu tenho uma certeza no meu coração que preciso dividir com você. O que vamos fazer agora não é só uma oração bonita, não é só palavras que vão entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso aqui é um momento de encontro real com Deus. É um momento onde céu e terra se tocam e você não vai sair dessa oração do mesmo jeito que entrou. Pode crer nisso. Deus já começou a trabalhar no seu coração desde o momento que você apertou o play nesse vídeo. A partir de agora, essas palavras que eu vou dizer são suas também. Faça delas a sua oração. Repete comigo no seu coração, em voz baixa ou em voz alta, se você puder. Porque quando a gente ora junto, quando a gente se une em oração, o poder de Deus se manifesta de um jeito especial. Então vem comigo. Vamos juntos, diante do trono de Deus. Vamos abrir nosso coração sem medo, sem vergonha, sem segredo nenhum. Senhor Jesus, eu venho aqui na Tua presença. Eu venho do jeito que eu estou, com minhas falhas, com meus medos, com o meu coração machucado. Eu não venho perfeito porque eu sei que não sou perfeito, mas eu venho confiante porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. O Senhor sabe das noites que eu passei sem dormir, chorando baixinho para ninguém ouvir. O Senhor sabe das vezes que eu quis desistir de tudo. O Senhor conhece cada ferida que eu carrego dentro de mim. Eu te louvo, meu Deus, porque mesmo assim o Senhor não desiste de mim. Eu te louvo porque quando eu olho para trás, eu vejo Tua mão me segurando. Quantas vezes eu achei que não ia dar certo e o Senhor fez dar certo. Quantas vezes eu pensei que era o fim e o Senhor abriu um caminho novo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não abandona. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo por me amar desse jeito. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu sou igual aos discípulos. Eu vejo o Senhor fazer milagre na minha vida e no dia seguinte eu já esqueci. Eu recebo uma bênção e logo depois já estou reclamando de novo. Eu tenho memória curta para as coisas boas que o Senhor faz por mim. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa por ser tão esquecido. Me perdoa por reclamar tanto quando eu tenho tanto que agradecer. Perdoa minha ingratidão. Perdoa minha falta de fé. Hoje, nesse momento, eu faço memória das Tuas bênçãos na minha vida. Eu lembro de quando o Senhor me deu trabalho quando eu estava desempregado. Eu lembro de quando o Senhor curou meu corpo, curou minha família. Eu lembro das portas que o Senhor abriu quando tudo parecia fechado. Eu lembro do pão que o Senhor multiplicou na minha mesa quando não tinha de onde vir. Senhor, eu faço memória e meu coração se enche de gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada milagre, por cada livramento, por cada vitória. Jesus, o Senhor sabe que meu coração está duro, está pesado, está cansado de sofrer, cansado de lutar, cansado de tentar e não conseguir. Eu estou carregando mágoa, estou carregando tristeza, estou carregando dor. E isso tudo foi endurecendo meu coração igual uma pedra. Eu não consigo mais confiar como antes. Eu não consigo mais acreditar como antes. Eu não consigo mais sentir a presença do Senhor como antes. E isso me assusta, meu Deus. Isso me dói. Mas hoje eu clamo ao Senhor. Tira esse coração de pedra de dentro de mim. Arranca essa dureza. Quebra essa casca grossa que eu fui criando para me proteger. Eu não quero mais viver com o coração fechado. Eu não quero mais viver sem sentir, sem confiar, sem acreditar. Me dá um coração novo, Senhor. Um coração macio, um coração que sente de novo, que ama de novo, que perdoa de novo. Faz em mim essa cirurgia espiritual. Mexe no meu peito. Tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar. Senhor, eu preciso te pedir perdão por guardar rancor. Tem gente que me machucou e eu guardei isso dentro de mim como se fosse um tesouro. Eu alimentei a mágoa, eu ruminei a raiva, eu deixei a amargura crescer.
E eu sei que isso me fez mal, me fez mais mal do que fez para a pessoa que me machucou. Hoje eu escolho perdoar, eu solto todo mundo que me fez mal. Eu entrego isso nas mãos do Senhor. Não é fácil, mas eu escolho isso porque eu quero ser livre, eu quero ter paz, eu quero o coração leve de novo. E Senhor, me ensina a enxergar com os olhos da fé, abre meus olhos espirituais, porque eu confesso que muitas vezes eu só vejo o problema, só vejo a dificuldade, só vejo o que falta. Eu não consigo ver o Senhor agindo, eu não consigo ver o milagre acontecendo. Me dá essa visão, meu Deus. Me faz enxergar além do que meus olhos naturais podem ver. Me faz perceber Tua presença mesmo quando tudo parece escuro. Me faz sentir Tua mão me guiando mesmo quando eu não sei para onde estou indo. Abre meus ouvidos também, Senhor, para eu ouvir Tua voz. Porque o Senhor fala comigo, mas muitas vezes eu não escuto. Tem tanto barulho na minha cabeça, tanta preocupação, tanta ansiedade, que eu não consigo ouvir quando o Senhor me chama. Me ensina a fazer silêncio dentro de mim, me ensina a prestar atenção na Tua voz, porque eu sei que o Senhor tem coisas para me dizer, tem direção para me dar, tem consolo para me trazer. Eu quero ouvir, meu Deus. Fala comigo. Senhor Jesus, eu clamo agora pelo fermento que está contaminando minha vida. Aquelas coisas pequenas que eu deixo entrar e que vão estragando tudo por dentro. Pode ser a inveja, pode ser a ganância, pode ser a mentira, pode ser o orgulho, eu sei o que é. O Senhor está mostrando para mim agora. E eu peço que o Senhor limpe meu coração, tira todo o fermento ruim, purifica a minha alma, lava meu interior. Eu quero ser limpo, Senhor. Eu quero ser puro. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. E eu quero pedir também a intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima. Mãe querida, passa na frente, pega na minha mão e me leva até Jesus. O Senhor sabe que eu sou fraco, que eu tropeço, que eu caio, mas a Senhora nunca solta a mão de nenhum filho seu. Intercede por mim, Mãe. Pede a Jesus que amoleça meu coração. Pede que Ele cure minhas feridas. Pede que Ele me dê forças para perdoar, para confiar, para recomeçar. Cobre-me com Teu manto, Mãe. Me protege, me guarda. Me leva sempre para perto do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim agora. Enche-me com Teu poder. Enche-me com Teu amor. Enche-me com Tua presença. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor me transforme, me renove, me restaure. Eu preciso que o Senhor me dê forças para viver de um jeito diferente. Eu preciso que o Senhor me ensine a confiar de novo, a amar de novo, a acreditar de novo. Vem, Espírito Santo, vem fazer morada em mim, vem tomar conta da minha vida. Senhor, eu profetizo agora sobre a minha vida. Eu profetizo que esse coração de pedra vai virar coração de carne. Eu profetizo que essa dureza vai acabar. Eu profetizo que a alegria vai voltar, que a paz vai voltar, que a fé vai voltar. Eu profetizo que o Senhor vai multiplicar o pão na minha mesa de novo, que o Senhor vai abrir portas que ninguém pode fechar, que o Senhor vai fazer milagres que só Ele pode fazer. Eu creio nisso. Eu recebo isso, eu decreto isso sobre a minha vida no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor já começou a fazer essa obra em mim. Obrigado porque enquanto eu oro, enquanto eu falo essas palavras, o Senhor já está agindo. Obrigado porque o Senhor não espera eu ficar perfeito para me abençoar. O Senhor me abençoa do jeito que eu sou. Obrigado porque o Senhor é Pai, é amigo, é tudo para mim. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Eu te glorifico. Toda a honra e toda a glória são tuas, para sempre. Amém. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração,
por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Agora eu quero fazer uma oração de bênção sobre você e sobre toda a sua família. Então eu peço que você coloque a mão no peito, ou se você preferir, levante as mãos para o céu e receba essa bênção em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, aquele que foi rejeitado em Nazaré, aquele que mesmo sendo Filho de Deus não foi aceito na própria terra, esse mesmo Jesus abençoe você agora. Que Ele olhe para você com misericórdia e com amor. Que Ele cure seu coração de toda a rejeição que você já sofreu. Que Ele te faça lembrar que mesmo quando as pessoas te rejeitam, mesmo quando você não é valorizado onde deveria ser, Deus nunca te rejeita. Você é precioso aos olhos dEle. Que essa verdade entre no seu coração agora e te faça viver de um jeito novo. Eu abençoo você em nome de Jesus. Abençoo sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento. Abençoo seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Que o Senhor multiplique o pão na sua mesa, assim como multiplicou para os discípulos. Que Ele abra portas que ninguém pode fechar. Que Ele te dê força para enfrentar cada dia. Que Ele amoleça teu coração e tire toda a pedra, toda a dureza, toda a mágoa. Que você seja renovado, restaurado, transformado. Que o Espírito Santo desça sobre você agora como fogo santo. Que Ele queime tudo que precisa ser queimado. Que Ele limpe tudo que precisa ser limpo. Que Ele cure tudo que precisa ser curado. Que o Espírito Santo te encha de paz, te encha de alegria, te encha de fé. Que Ele te faça enxergar com os olhos da fé e ouvir com os ouvidos do coração. Que Ele te guie em todo o caminho que você andar e que Nossa Senhora, Mãe querida, passe na frente de você. Que ela interceda por você diante do trono de Deus. Que ela cubra você com o manto dela e te proteja de todo o mal. Que Maria seja tua mãe, tua protetora, tua intercessora. Que ela te leve sempre para perto do Filho dela. E que você nunca mais se sinta sozinho, porque você tem uma mãe no céu que cuida de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de você ir embora, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa oração foi importante para você, clica no joinha aqui embaixo, deixa a tua curtida e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda demais a gente a continuar levando essa palavra de fé, essa palavra que transforma vidas. Cada curtida, cada inscrição, cada compartilhamento faz toda a diferença. Você está ajudando outras pessoas a receberem essa mensagem também. E agora, lembra do desafio que eu prometi no começo do vídeo? Chegou a hora de revelar? O desafio é o seguinte: eu quero que você vá lá nos comentários e escreva só 3 palavras. 3 palavras que resumem o que Jesus quer te ensinar hoje. As 3 palavras são: Deus multiplica tudo. Escreve lá: Deus multiplica tudo. Eu vou repetir para você não esquecer: Deus multiplica tudo. Vai lá nos comentários agora e escreve essas 3 palavras. E pode ter certeza que eu vou deixar um coração no teu comentário. Eu vou ver cada um. Eu vou ler cada um e vou estar orando por você. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, isso mostra uma coisa muito importante sobre você. Mostra que você é uma pessoa comprometida com a fé. Mostra que você não quer só passar o olho nas coisas de Deus, você quer mergulhar de verdade. Você quer aprender, você quer crescer, você quer se transformar. E é exatamente por isso que eu quero fazer um convite especial para você. A gente já começou aqui no canal os nossos cursos para quem quer realmente se aprofundar na fé. A gente já tem 3 cursos ativos: o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, onde a gente passa por toda a Bíblia de um jeito que você vai entender de verdade. Tem o curso do Catecismo da Igreja Católica,
que é a base da nossa fé, tudo explicado de um jeito simples e claro. E tem o curso de Mariologia, onde a gente aprende tudo sobre Nossa Senhora, sobre o papel dela na nossa salvação, sobre como ter uma devoção verdadeira a ela. E eu quero te convidar para se tornar membro desse canal e ter acesso a tudo isso. Isso aqui vai ser um grupo fechado, só para quem realmente quer aprender, para quem realmente quer crescer na fé. Não é para todo mundo não, é para quem tem fome de Deus, para quem quer conhecer as Escrituras, para quem quer viver a fé de um jeito mais profundo. E eu te garanto que isso vai ser uma bênção sem igual na tua vida. Vai transformar tua vida espiritual de uma forma que você nem imagina. E olha, já tem outros irmãos e irmãs que estão vivendo uma transformação incrível dentro dessa comunidade. Eles estão compartilhando testemunhos emocionantes de como esses cursos mudaram a forma deles de ler a Bíblia, de viver a fé, de se relacionar com Deus. E você pode fazer parte disso também. É muito fácil. É só você clicar ali embaixo no botão Seja Membro, clica lá e você vai ver as opções de como participar. Você escolhe o plano que cabe no teu bolso e pronto, você já faz parte da nossa comunidade. Você já tem acesso aos cursos, às aulas exclusivas, a todo o conteúdo que a gente prepara com tanto carinho e você vai estar junto com a gente nessa caminhada de fé, aprendendo, crescendo, se transformando. Então não perde essa oportunidade. Clica no Seja Membro agora e vem fazer parte desse grupo especial. Eu estou te esperando lá dentro. E agora eu quero te dar um abraço bem apertado, daqueles abraços de irmão mesmo. Eu quero que você saiba que você é muito importante, que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, que tudo que você está passando agora, toda dificuldade, toda luta, vai passar e Deus vai te usar de um jeito poderoso. Acredita nisso. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça o rosto dele brilhar sobre você e te dê a paz. Até o próximo vídeo e fique na paz de Cristo.